Que sejamos um em um só ideal para se forjar só um estilo de vida, ainda que sejamos diferentes. Que a nossa essência seja única, para que a nossa consistência seja forte e fortalecidos nos tornemos imbatíveis pela graça que nos foi dada. E Jesus Cristo, em sua infinita misericórdia, possa nos consolidar como sua fiel noiva, para que todos possam ver a luz brilhar da simplicidade de se viver, viver para Deus, com Deus, em Deus. A liturgia cristã evangélica é muito ampla, abrindo precedentes para que haja um terrível pluralismo, o que leva a uma consciência coletiva extremamente deturpada. Porém, acredito que, ainda que poucos, mas aos que arvoram a bandeira apologética da hegemonia em relação à teologia, estes tornam-se protagonizadores que edificam e consolidam o paradigma absoluto. Eu sei que muitos execram a religião por causa da sua ambígua falibilidade humana, mas ainda que muitas vezes assim o seja, aquele que nela está poder-se-á reverberá-la, desde que esteja embasado na idoneidade das Sagradas Escrituras. Enfim, religião é uma ponte que guia alguém a algum lugar, em que pode ou não Jesus Cristo ao seu lado estar. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Ainda ontem eu ouvia uma certa dissertação, até mesmo uma contestação de um homem que parecia entender bastante das Sagradas Escrituras. E ficou subentendido que ele estava fazendo apologia aos desigrejados. A ideia aqui não é apedrejar aos desigrejados, e nem tampouco fomentar as ideias deste homem que atacava, execrava o sistema. Questionava que líderes de organizações, de igrejas corporativistas. Eu sei que infelizmente existe uma grande verdade no que ele falava. Mas como as palavras deles eu sempre me deparo e guardei no meu coração um dos ensinamentos de Paulo que ficou testificado no capítulo 5, me parece que é a segunda epístola, não me lembro agora se é a segunda ou primeira epístola que foi escrita aos Tessalonicenses, onde Paulo diz: a tudo analisai, retede o que é bom. E o princípio da sabedoria é ouvir as duas partes, desde que essas partes não sejam tão aviltantes. E até então esse homem falava com um certo conhecimento, ainda que eu visse nele infelizmente, um recrudescimento ferrenho no seu egocentrismo, na sua obstinação, com o ego um tanto elevado. A grande realidade é que, por que ouvir? Salvaguardando
as partes principais que foram ao meu coração. Então eu me deparei que eu poderia, ainda que eu não tenha a capacidade que esse homem tem, não me lembro o seu nome, e mesmo que me lembrasse, não gosto muito de citar nome de pessoas. Há uma velha máxima no meu coração que eu não quero abrir mão dela, quando eu afirmo que eu não julgo pessoas, mas avalio comportamentos. E ele execrava muitos líderes que estão se locupletando, vivendo nababescamente, induzindo aos incautos, extorquindo destes mesmos incautos. Falava também sobre cantores e preletores, que são pessoas que se tornaram importantíssimas, que cobram preços altos para pregarem em congressos e vai por aí afora. O que me reporta um texto que está escrito no capítulo 10 do livro de Mateus, em que Jesus é categórico dizendo: de graça dai, de graça recebei. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, porque na verdade digno é o obreiro do seu salário. Quando eu falo subjetivamente, eu estive perto de assimilar certos conceitos que favorecem essa filosofia que tem se acometido entre os desigrejados. Mas pela graça de Deus eu encontrei um núcleo, ou seja, uma igreja. Eu encontrei um sistema, vou dizer claramente, que é onde eu faço parte, onde eu vejo que realmente existe normativas que são imprescindíveis. Dízimos, ofertas, tudo tão natural. Só que o que me surpreendeu foi a filosofia adotada por minha igreja. O desejo que ela tem de ajudar ao próximo, e eu mesmo fui passivo disso. Eu mesmo vivenciei, quis a providência divina, que essa igreja bancasse um tratamento dentário meu, simples, não foi caro, mas foi o suficiente para quebrar o meu orgulho, quebrar os meus princípios. Não somente isso, mas algo que é mais profundo, porque eu sempre tive uma empatia tremenda na questão de missões. Eu já nasci com essa aptidão, esse anseio de favorecer as questões que se relacionam à missiologia. E o princípio primordial desta minha igreja é enviar missionário. E é uma igreja nobre, uma igreja de pessoas abastadas. Uma razão a mais para eu sair atirando para tudo enquanto é lado. Mas eu não estaria sendo injusto com esta igreja, estaria sendo injusto para comigo e para com Deus. O que me leva a entender que ainda que existam pessoas que sejam próbras, no meio do povo deste povo existe um povo de Deus. Não estou dizendo que a minha igreja é perfeita. A igreja de Coríntios não era perfeita. A igreja de Éfeso não era perfeita. Apocalipse disse aí, fala abertamente, onde o próprio Deus disse que ela deveria voltar ao primeiro amor. Então, por que resolvi falar sobre isto? É porque simplesmente existe a realidade dos fatos. Porque não quero apedrejar aqueles que arvoram a bandeira dos desigrejados, porque eu sei que muitas vezes são pessoas que foram feridas como eu fui ferido. Então, qual é o propósito do meu coração? Simplesmente o de arvorar a bandeira da igreja. Não essas igrejas que nós vemos em cada esquina, com nomes de denominações diferentes, mas o corpo místico, a igreja espiritual. E dentro da minha igreja, que eu cheguei lá para me esconder, justamente porque fui tão maltratado, e de longe eu comecei a perceber que a igreja era diferente. E quantas tais como ela não agem da mesma forma?
Agora, se você pertence a um corporativismo onde o líder é um autocrático, digamos assim, vou mais ainda além, um déspota, ganancioso, me lembro de uma outra palavra de Apocalipse que diz: sai dela, povo meu. Ore a Deus e busque uma igreja que seja uma igreja que pensa no próximo, como está escrito por Tiago, sobre a igreja verdadeira que ajuda os órfãos, os necessitados, as viúvas, uma igreja que investe em missões. Como eu posso arvorar a bandeira dos desigrejados? Eu sei que é uma hipérbole, é apenas uma analogia. John Wesley se levantaria contra mim, porque ele, ao ser cerceado pelos anglicanos, ele não saiu e criou e fundou um movimento dos desigrejados, mas ele foi para as praças. George Whitefield, pela mesma forma. E o que dizer de alguém que fez com que eu a abraçasse, ainda que não profundo, porque não tenho o conhecimento que eu deveria ter? Falo de um homem que foi tão profundo, um homem que, na simplicidade, ele fez a diferença. De um missionário chamado David Brainerd. E quantos tais como eles não criaram nenhum movimento dos desigrejados, mas homens que foram homens valorosos, homens que foram homens a qual eu glorifico a Deus pela vida dele. E assim sucessivamente, desde os primórdios, a igreja sempre levantou movimentos que são tão profundos. Haja vista, poderia dizer aqui sobre o movimento de Ermуть, onde um homem chamado Conde Zinzendorf abraçou um núcleo de pessoas que estavam fugindo, os moravianos, com um propósito, acima de tudo, tão profundo, um propósito missionário. Para resumir, hoje na atual conjuntura eu sei que infelizmente existem tantos que estão destoando, que estão se locupletando, que criaram impérios em nome do Senhor Jesus. Mas porventura não era assim na época desse mesmo Deus chamado Jesus? Não era assim quando Jesus, a exemplo disso, pegou um chicote e saiu expulsando os vendedores que faziam um câmbio para extorquir daquele povo, porque oferia para vender suas ofertas numa espécie de um câmbio negro? A grande realidade é que desde antes, texto tão profundo que está no capítulo 10 do livro de Hebreus, e que por coincidência poderia se transformar em uma filosofia para fomentar a ideia dos desigrejados. Afinal de contas, havia um sistema onde os sacerdotes pagavam por que me lembrei disso? Porque a oferta viva chegou para, com o chicote, desbancar aqueles mercadores. E quando nós começamos a ler no primeiro versículo do capítulo 10 do livro de Hebreus, nós podemos ver que o escritor começa a falar sobre esse sistema que não funcionava. Então, de repente, mais por meio do capítulo, ele fala que não estava adiantando, porque sempre fazia as ofertas, mas as ofertas já não adiantavam mais, não purificavam dos pecados. Mas aquele que é oferta viva, mesmo o próprio capítulo diz que ele se fez oferta e se ofereceu como oferta viva, em sacrifício vivo, abrindo um novo e vivo caminho. A grande realidade é que quando este homem, chamado Jesus, se ofereceu em sacrifício, então ele se tornou o eterno sumo sacerdote. Aí sim veio a novo e vivo caminho, não de desigrejados,
Porque nesse mesmo capítulo, por volta do versículo 25, o escritor diz: olha, não deixe, estou trazendo para as minhas palavras, não deixai de congregar. Ele dizia para que continuasse na comunhão, buscando, e um texto também tão profundo, na primeira carta escrita aos Coríntios, no primeiro capítulo. Eu sei que é um versículo só, mas também costumo afirmar que existem versículos que são o resumo de todo o entendimento. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todas a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Somos pessoas diferentes, com ideias diferentes. Na minha igreja é assim. Meu pastor, líder, pensa de uma forma, os seus auxiliares pensam de outra forma. Mas são pessoas que olham para Jesus, que vivem a verdadeira fé. Volto a repetir, tem as suas falhas, mas com certeza é uma igreja que, até que me prove o contrário, é uma igreja idônea. E quando eu falava sobre homens tais como John Wesley, ficou faltando eu falar de alguém específico. E que, ironicamente, um dia de uma nevasca, em que ele estava angustiado, estou até romantizando essa questão, este homem adentrou uma igreja e havia um homem com uma simplicidade, me parece que era um sapateiro, não vou me lembrar agora. Só sei que era um homem iletrado. E esse homem começou a falar firmemente: olhai para mim e sereis salvos. Estou falando de Spurgeon, que para mim é um exemplo. É uma pena que eu não aprofundei nos conhecimentos a respeito de Spurgeon, Carlos Spurgeon. Esses homens não faziam parte de nenhum movimento dos desigrejados. Nem Spurgeon, nem Moody e tantos outros que eu citei. Também não faziam parte de igrejas, sejam elas na época batista, seja a igreja anglicana, faziam parte do corpo místico. Eu não estou na minha igreja, o nome dela é presbiteriana. Eu faço parte do corpo místico. E que eu seja aquele homem, com a minha simplicidade, que dizia, tal como aquele homem dizia para Spurgeon: olhai para mim e sereis salvos, citando um texto que está no livro de Isaías. Ainda que eu não tenha o conhecimento tão avassalador, mas que eu esteja sempre honrando e fazendo apologia, não a denominações, bandeiras de igreja, mas a noiva de Cristo, o corpo místico. Seja essa igreja com ideias arminianas ou calvinistas, desde que ela salvaguarde o que está aqui, o princípio basilar, a deidade de Jesus Cristo, tendo como o único caminho a verdade e a vida, o mediador, as Sagradas Escrituras como regra de fé. Eu não preciso ser um desigrejado, porque se nem Deus tal permite, o dia que a minha igreja começar a pensar em se locupletar, em se transformar uma dinastia antropocêntrica, eu faço como eu fiz da outra vez. Saio dela silenciosamente, sem, contudo, atirar pedra sobre ela, porque Deus, eles dariam conta de Deus. E continuarei buscando a igreja verdadeira. E vou assim caminhando, porque, para terminar, um outro pensamento meu: os portais dos céus estão abertos. Porque Jesus Cristo, em Hebreus 10, deixou claro que o caminho foi aberto. Compete a mim seguir em direção a estes portais, olhando firme para o autor e o consumador da minha fé, seguindo a carreira que está proposta, como testifica-se em Hebreus no capítulo 12.
Já que falei tanto sobre Hebreus, me parece que neste mesmo capítulo testifica que há uma grande testemunha e nós devemos caminhar. O caminho do capítulo 11 dos heróis da fé. Não defendendo esta ou aquela igreja, mas honrando a noiva de Cristo. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Amém.